por agora começamos a conversa com o comentador Joaquim Canumba. Fiquem desse lado e sejam muito bem-vindos. E quais é que são estes principais, ou melhor, estes países mais ricos da África? Eu trouxe aqui duas listas, né? Porque existe riqueza do ponto de vista quantitativo, né? Que é a quantidade de dinheiro que um país produz. Depois também existe o tipo de riqueza que é do ponto de vista qualitativo, ou seja, o dinheiro que é produzido no país, onde é que é canalizado. Então eu trouxe aqui duas listas, né? Que é os países mais ricos do ponto de vista de produção de riqueza, dinheiro, né? Vivo, e os países que mais se vive bem, né? Lá onde há bem-estar. Portanto, tendo tempo aqui, poderia apresentar as duas listas. Temos, e queremos conhecer. Para... Às vezes temos assim uma imagem distorcida, não é? Agora vamos ficar a saber concretamente quais é que são esses países. Exatamente, porque quando se olha para a África, né? Quando se olha para a África como um país rico, olha-se do ponto de vista de produção de riqueza, né? A África é um país rico porque tem recursos naturais, porque essa é a imagem que se tem da África, né? Agora, a afetação da riqueza que se produz na África, na vida dos africanos, também é outra variável que deve-se analisar. Portanto, aqui a economia nos apresenta dois tipos de análise, que é a partir do PIB, né? PIB que significa que é toda a riqueza produzida no país, né? Depois tem outra variável que é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, o que é feito, ou seja, até que ponto a riqueza que se produz no país é canalizada para a saúde das pessoas, para a educação das pessoas e para o rendimento das pessoas, o trabalho, como salário, não é? Portanto, temos aqui duas listas. Engraçado é que os países africanos ricos do ponto de vista quantitativo, né, que produzem muito dinheiro, não estão na lista dos países que têm melhores condições de vida, né? Portanto, este aqui é o grande desafio da África, de forma a conseguirmos cruzar o dinheiro que se produz na afetação da vida dos africanos. Portanto, se olharmos para agora, para o PIB, ou seja, os países que produzem mais riqueza, mais dinheiro, primeiro está a Nigéria, né? Que também é o país mais populoso da África e também é o país que tem o maior PIB, ou seja, hoje a Nigéria produz aproximadamente 400 e tal bilhões de dólares por ano, ou seja, é a riqueza produzida durante o ano vinda de várias fontes. A Nigéria tem produzido essa riqueza tudo por via da produção de petróleo, porque também a Nigéria é o maior produtor de petróleo a nível da África, né? Portanto, não só vende petróleo para a África, como também para o resto do continente. Depois está, em segundo lugar, o Egito. E o Egito tem três características importantes, né? Primeiro está o canal de Suez, né? Há meses nas notícias passou uma informação de que havia um navio que estava atracado no canal de Suez, que é o canal que liga o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, né? Irá passar aqui as imagens do facto. E o canal de Suez tem sido a maior rota de comércio internacional entre a América, Ásia e Europa. Ou seja, toda a riqueza que se produz na Ásia para enviar para a América e para a Europa passa pelo Egito, pelo canal de Suez. E nós sabemos hoje que a China, não é a maior indústria de produção a nível de eletrodomésticos e a custo muito barato. As indústrias americanas produzem os seus bens, desde telemóveis, computadores, carros, na China. Produzem lá e depois mandam para a América. Exato. E aquele canal tem servido como passagem de toda a mercadoria para o resto do mundo. Portanto, é só para vermos ali o poder do Egito na economia mundial, né? Depois também o Egito tem as pirâmides, né? Que é o ponto de paragem obrigatório ao turismo africano, né? Portanto, ir para a África e não passa... Ou seja, quem faz uma tour pela África, né? E não passa pelo Egito... Não foi a África propriamente. Exatamente. A África depois oferece esta diversidade também, não exatamente, é? Não vê as pirâmides, está aqui o Egito, Cairo, portanto, é a maior cidade da África. A maior cidade da África é Cairo. Ainda no Egito tem Alexandria, né? Que é a cidade das pinturas, cidade da arte. Né? Portanto, o Egito é rico do ponto de vista econômico e também histórico. Depois também tem a própria história, né? Da humanidade que surge no Egito. Portanto, é um país que está bem posicionado do ponto de vista da produção da riqueza e não só. E a seguir ao Egito está a África do Sul, né? Mas é como tu disseste bem, agora vendo vendo a informação que trouxeste, nós não tínhamos essa percepção. Nós, não sei se calhar devido às nossas paragens obrigatórias turísticas também, angolanos, não é? Exatamente, pela Europa, né? Sim, sabes que eu tive sempre a percepção de que a África do Sul tivesse, se calhar, na posição do Egito e a seguir o Egito, mas não tinha esta real percepção de que a África do Sul estaria em terceiro lugar. A Nigéria, obviamente, já todos sabemos, não
não é, do grande potencial que eles têm em todas as áreas. Eles têm tido um crescimento e investem bastante também. E na educação, como tu focas. Sim, educação e também a nível de telecomunicações, o Egito é bem posicionado. Só que o Egito é diferente porque o Egito tem várias fontes de receita. Sim. Tem o canal de Suarez, tem a própria história, não é? Depois tem a produção agrícola. Portanto, o Egito, a nível de agricultura, está à frente de muitos países africanos. Ou seja, e eles estão investindo muito também no turismo. Hoje em dia o que mais se vê Exatamente. Então, temos todos que conhecer o Egito, né? Ir lá levar o nosso dinheiro também. Convidem-nos. E alimentar a nossa alma também, porque eu acho que viver é somar experiências de vida, né? Sim. É viajar, né? É comer bem, não é sorrir. Acho que viver é isso, né? Isso e muito mais. Subir no avião uma vez ou outra, não é? Exatamente. Aterrar noutro país, acordar, a respirar outros ares. Exatamente. Depois está aqui a África do Sul, também é um dos grandes pilares da economia africana, que a África do Sul é a maior indústria de produção de automóvel da África, a maior indústria farmacêutica da África. Tanto, também é o segundo maior produtor de diamantes do continente. E a África do Sul tem sabido realocar a riqueza do diamante na vida dos sul-africanos. Ainda lá alguns problemas, né, por se resolver, mas também está bem posicionado, né? Depois tinha a Argélia, né, que também é o meu produtor de petróleo e não só. E por último está o Marrocos. O Marrocos tem um... E bem ao lado. Tem um facto interessante que é o maior produtor é o maior país de produção agrícola, né? E também no Marrocos está a Casablanca, né, que é o maior centro de ligação aérea entre a África. Portanto, de Marrocos pode-se ir por todos os cantos do mundo. Portanto, é o único sítio da África onde você chega e não se perde. Sabes que daqui eu posso ir para o sul da África, para o oeste, para a Europa, portanto, está lá a Casablanca. Que é mais fácil vir para a Europa, quer dizer, mais rápido vir para a Europa. Exatamente. Então há lá voos para todos os cantos e essa aqui é a lista que eu trouxe de 5 países mais ricos da África, do ponto de vista do PIB, né? Porção da riqueza nacional por ano, não é? Isso é dados de 2020, produzidas pelo Banco Nacional, pelo World Bank, Banco Mundial, né, digamos. Sim, depois tem aqui outra lista, né, que eu estava a dizer. Não sei se permite-me continuar. Sim, do desenvolvimento humano. Exatamente, que tem a ver com o IDH. Né? E o IDH, por ser a variável mais importante, né, do ponto de vista econômico, porque não basta só produzir riqueza, não basta ter dinheiro. Né? Porque, ora, vejamos, tem pessoas ricas e pessoas que vivem bem. Né? E pessoas ricas são aqueles que eu citei agora, que têm muito dinheiro, né? Mas não têm tempo ou não sabem alocar a riqueza que produzem. Né? Um bocadinho temos aqui o exemplo de viver bem é somar experiências de vida, né? É comer bem, é sorrir, é cuidar dos outros, né? Eu acho que sim, é isso, né? Viver bem. Acho que não, mais do que ter só mais dinheiro, teres um bocadinho disto, não é? E ter saúde. Teres isso é ter saúde. Ter saúde e agregar valor na vida dos outros, ser razão do sorriso de alguém, né? Acho que é mais do que isso. E o IDH traz isso, né? Traz a saúde das pessoas, traz a educação, o rendimento. Quando falamos da saúde das pessoas, estamos a falar das taxas de natalidade, da vida infantil, né? Ou seja, quanto tempo de vida as crianças vivem, né? E da longevidade, quanto tempo nós vivemos. E falarmos do tempo de vida útil na essência, ou permite-me aqui viajar para a vida da mulher. Antes de viajares para a vida da mulher, vamos ouvir música. Ok. E assim voltamos também com o gráfico e percebemos melhor os países que têm este desenvolvimento mais acentuado. Voltamos à nossa conversa, Joaquim. Vamos agora ao palco ouvir Capota e Dumbo. Curtam muito desse lado. Espero que tenham curtido desta atuação musical dos nossos artistas de palco de hoje. Voltamos à conversa. Hoje temos Joaquim Kanumba, o nosso comentador residente, que hoje nos vem falar sobre as potencialidades económicas da África. Exatamente, as maiores potencialidades económicas da África. Exatamente. E antes do intervalo, estive a falar, está a pedir para viajar um bocadinho para a vida da mulher, né? Sim. Aqui estamos a falar do bem-estar, da nossa saúde, né? Enquanto expectativa de vida e quanto a vida das crianças, né? Eu queria viajar para a vida da mulher, por quê? Porque a mulher grávida, né, nos nossos países, por exemplo, né? E aqui já cito a República das Maurícias como um país que apresenta o maior índice de desenvolvimento humano a nível da África. Portanto, e nesse país, o maior foco é o cuidado que se tem com a mulher grávida, né? Nós sabemos que nos nossos países a mulher grávida, né? Fim do parto, 15 dias depois volta para a zunga, né? Volta para a rua. É verdade. E nós aqui vemos que as mulheres têm 6 meses para descansar, antes e depois, né? Depois as crianças têm algum subsídio para viverem. E não só, tem as creches públicas, que garante
uma saúde mental, pelo menos a mãe sabe que a criança está bem encaminhada, daí que lhe permite também ser uma pessoa produtiva no seu ambiente de trabalho. Exatamente, porque a saúde da criança reflete na saúde da mãe, né? Portanto, Claro. a mãe que está a vender na rua, em todas as ruas, até os seus 9 meses, depois... Pá, o filho vai sair saudável, né? Graças a Deus, mas pode tem ter, menos probabilidade sim, de viver ou de desenvolver doenças, né? Depois também aquela mulher nasce hoje, 15 dias depois está a voltar para o trabalho, porque ela tem que trabalhar, porque senão não tem o que comer para si mesmo e para os filhos. E a República das Maurícias tem dado muito foco na saúde da mulher, porque só assim tem protegido e irá proteger as crianças. Portanto, é o país que apresenta o maior índice de desenvolvimento humano a nível da África, ou seja, é o país mais rico da África, do ponto de vista de IDH, de bem-estar, né, das famílias. E é uma ilha, né, que está aí bem próximo de Madagascar, está próximo das ilhas das Seychelles, né? E Madagascar já agora também é um dos países que produz de maior produção de alimentos a nível do mar, ou seja, da produção azul, ou seja, a economia azul, que é a produção de peixe, de frutos do mar. Portugal consome muitos mariscos de Madagascar, né? Portanto, a de Madagascar está longe desses rankings, mas é um país também que está a vir nas calmas, né? Que se diz assim... Madagascar está longe de tudo e todos. Quer dizer, bem isolado, bem na dele. Às vezes é melhor. Às vezes é melhor estar isolado e sozinho do que mal acompanhado. Depois está a República das Seychelles, né? Que é o segundo país mais desenvolvido da África. E atenção aqui, nós africanos aprendemos histórias diferentes em relação aos europeus, né, com o que tem a ver com o processo da colonização, dos descobrimentos. A República das Seychelles é o único país africano que, quando lá os europeus chegaram, né, primeiro os franceses, depois os ingleses, não havia ninguém. Portanto, é o único país que foi descoberto, não é? Outros já existiam. Já existiam, ok? Porque nós aqui na Europa, quando discutimos com europeus, né, sobre os descobrimentos, eu tenho tido várias discussões nesse aspecto. E os meus amigos aqui ensinaram as coisas diferentes, né? E eu também tive a preocupação de ler o que se ensina aqui a nível de histórias da África, descobrimentos, colonização. É diferente do que nós aprendemos. Claro. Portanto, aqui eu tenho a trazer que esse é o único país que, de facto, não havia gente, foi descoberto. E é hoje, né, o segundo país também mais... se havia gente, já não há para contar. E há, dá para contar. Também é uma ilha, é muito linda. Sim, é um dia turístico de... É um dos meus sonhos também, sabes? Exatamente, portanto, e grande potência, as grandes potencialidades da ilha das Seychelles é eles desenvolveram um mercado offshore, ou seja, um mercado financeiro onde não se paga imposto. Portanto, todo rico pode colocar aí dinheiro e não declarar de onde que veio o seu dinheiro. Isso também e os juros que eles cobram ali investem e reinvestem na própria economia. Também são os maiores produtores de tabaco e de açúcar a nível do continente. Por isso, tem estado a granjear para os níveis muito altos a nível do continente. E pouco se fala da República das Seychelles, né? Não sei porquê, mas é o segundo país mais desenvolvido da África. Aqui iria chutar em seguida a Argélia. A Argélia tem feito um trabalho muito diferente a nível da educação no continente. Agora vejamos, Nádia, na Argélia as crianças da 9ª classe para frente aprendem 7 línguas. Uau. Na escola eles aprendem alemão, francês, inglês, o italiano, aprendem também o espanhol, logo nos primeiros anos de escolaridade. Isso diferencia cada vez mais o know-how das crianças para o resto do mundo. As crianças são inteligentes, são produtivas quando aprendem atividades que enxugam o cérebro delas, né? Elas precisam ser maltratadas do ponto de vista intelectual, né? Sim. Quanto mais matérias difíceis elas têm, desporto, línguas, matemática, são coisas que põem o cérebro das crianças a funcionar. É porque há capacidade, não é? Temos é que desafiá-las. Exatamente. Né? Quanto mais pequenas, melhor, diz-se. Mesmo os idiomas... Não tem problemas para aprender. Exatamente. Nós os idiomas aprendemos quando mais pequenos, né? É verdade. Porque um Joaquim aos 33 ensinar um idioma já fica complicado. Já tem tantos outros problemas. Já fica complicado. Depois também temos aqui a Tunísia, que é o 7º maior produtor de tomates a nível da África. Portanto, é um país muito rico, que acha que a agricultura é o motor, né, das economias. Aqueles países que produzem comida estão bem resolvidos. A Tunísia também tem sabido bem se posicionar. E por olhas último... assim para essa foto da Tunísia, pensas que estás em Capri. Depois estás na Grécia também, né? Capri não... Estás aí na Grécia? Sim, na Grécia. Exatamente. Mas é a nossa África que pouco conhecemos. E vale porque a Tunísia também tem 2 grandes pilares, né? Portanto, é rica do ponto de vista da agricultura e também do turismo. O turismo, portanto, e a Tunísia reconheceu, né, a sua ignorância no turismo, quer dizer, procurou investimento estrangeiro, investiu-se
em hotéis, a produção local também são muito bons na produção da manufatura, né? E também da produção têxtil, razão pela qual tem cada vez mais granjeando esses níveis. E para terminar a lista dos países mais desenvolvidos da África, a nível do IDH, né? Está o Botsuana, exatamente, o Botsuana, que é o maior produtor de diamante a nível do continente. E eu sinto hoje pena de Botsuana porque, segundo a estatística, em cada 3 botsuanês, portanto, um tem HIV. Portanto, esse é um grande problema do Botsuana. Portanto, a saúde é precária, mas mesmo assim, ou seja, é por ter esse índice de HIV muito alto que o país tem cada vez mais investido em hospitais, na formação de médicos e não só. Mas, mesmo assim, estes são os 5 países mais desenvolvidos da África, o Bolsonaro também está bem representado. E a grande diferença da África em relação à Europa é que o IDH, né, uma variável que mede de 0 a 1, ou seja, quanto mais próximo de 1 tiver o número, mais desenvolvido é o país. Né? Nós, na África, ainda estamos em 0,8, o mais desenvolvido. A Europa já está em 0,999, quase 1. Ou seja, a nível de energias verdes e não só. E nós ainda estamos a granjear ali e é pena que os países que mais produzem petróleo no continente não estão na lista dos mais desenvolvidos, ou seja, o dinheiro não está a ser alocado como devia ser alocado. Né? Os que têm economia desenvolvida por meio do turismo, da agricultura e da educação é que estão a liderar o país. Então já vemos qual é o segredo, né? Qual é o segredo da... É isso que eu ia perguntar, o que é que eles fazem que os outros países não fazem para estarem nestas estatísticas? Sim, é o que eu estava a dizer, pronto, mais do que termos dinheiro, é sabermos o que é que fazemos com o dinheiro. Onde investir. Onde investir, portanto, esses Mas países... é investir, aí é que está. Exatamente, não é gastar, é investir. Gerar mais. Às vezes, Nádia, quando sabemos que vai entrar sempre dinheiro, dá-nos muito conforto em diversificar nossa própria economia, porque temos uma fonte que não seca, que é o petróleo, a Nigéria, por exemplo, né? E esses países que estão mais nas zonas turísticas e agrícolas sabem que não têm fontes recorrentes de adquirir dinheiro, né? Por isso é que estão mais preocupadas em reinvestir o pouco que ganham nestes setores e sabem que o ser humano, né, os seus cidadãos, são as ferramentas mais importantes para a economia. Por isso é que a Argélia investe nas suas crianças. Botsuana, mesmo sendo uma produtora de diamantes, já percebeu que o diamante vai algum dia esgotar no país e vai investindo na saúde, no rendimento, no salário, né? No salário das famílias. Porque é o salário que nos dá o bem-estar. Porque quem trabalha e tem um salário... Porque também não é só trabalhar, né? É também ter um salário que dá para gozar férias, quer dizer, pagar as contas e gozar férias. E nem pensar são os tais fatores que nos mantêm a saúde mental intacta. E equilibrada. Tirares umas férias, mas umas férias que tu olhas, trabalhei tanto, também mereço aquilo que eu vejo na televisão também. E pronto, e como disseste bem, muitas das vezes nós, os africanos, temos sempre aquela percepção, é como se diz, né? Tens comida boa em casa, não comes, mas se fores comer a um restaurante mal servido, aquilo é que está bom e até ainda pagas. Tá bom. Dentro da África, o que não nos falta é lugares bonitos para visitar. Mas são raros os africanos que se gabam de que não, as minhas férias é em África. Não é Sim, porque também porque nós ainda temos, vale que assumir que nós ainda temos um complexo de inferioridade em relação a eu gozar umas férias em Maurícios, fazer umas fotografias para o meu Instagram, né? Estou em Maurícios, não, mas parece que é mais poderoso gozar umas férias em Dubai, né? Porque é verdade. Porque o importante acho que é necessário nós começarmos a nos enriquecermos, né? A nos orgulharmos. Agora, como é que isso se faz para que os africanos tenham mais orgulho de viajar para a África, para dizer que não, aqui é o melhor lugar para se passar férias? Porque quando eu passo férias em um país meu, eu estou não só a somar, né, experiências de vida, como estou a ajudar aquele país do ponto de vista econômico, né? Porque quando vou para um turismo, para um hotel, estou a pagar o salário de alguém, estou a pagar... Estou a pagar as contas de alguém. Portanto, a economia é assim, né? A economia é um ato solidário, né? Quando eu vou a uma loja comprar roupa, não só estou a comprar roupa, estou a pagar o salário de alguém, estou a pagar o aluguel da loja. Então, tem um ato solidário também. E se nós começamos a pensar em nós mesmos, porque nós temos lugares maravilhosos, como aqui passando algumas imagens, eu acho que alguém tem de fazer alguma coisa para que comece a nos convencer de que aqui é o melhor lugar. Isso aqui é um trabalho difícil e longo, porque vamos admitir que também o processo da colonização nos lavou um bocadinho, nos deixou um bocadinho assim desgostosos conosco mesmo, né? É um processo que requer um caminho. Todos os dias as pessoas falarem disso, escreverem sobre isso, mostrarem isso.
esses países têm que fazer mais publicidade, têm que Investir mais mostrar. no marketing, é verdade. Investir mais no marketing, tem que mostrar. Hoje tem E quando digo marketing, não é ir só ao Google e ver os sites de viagens com o preço, com aquela fotozinha. Não, o real, hoje em dia investe muito no marketing real, humano. Exatamente. Não é? Tens artistas, tens influencers que hoje em dia dão a cara por isso e por tudo. Convida um fim de semana, alguém que fale mesmo, olha, gostei deste quarto, Exatamente. os preços são estes, queres vir para aqui, prepara pelo menos X. As pessoas gostam de ter noção ao que vão. De onde que vão. E nós temos essa capacidade. Yeah, é preciso... Eu já vi agências de viagem sul-africanas a pagarem celebridades para passarem feira na África do Sul. Eu já tive, eu já tive esta oportunidade em 2013. Sim, viajei pela África do Sul e por uma agência sul-africana e foi um espetáculo. É das memórias que eu guardo até hoje e muita gente fez essa viagem porque nós recomendamos. Exatamente. Então é um bocadinho disso, porque quando gostamos de uma experiência, claramente vamos incentivar outras pessoas a viverem também. Sim, porque senão você, quer dizer, as agências gastam dinheiro com uma só pessoa, mas trazem 1000 pessoas. Já agora está aqui a Nádia, que é influencer, convida para mostrar Convidem-me. as Ilhas das Seychelles, as Maurícias, mostrar em Angola. E é verdade, ganha o país, ganha a África. Sim, então, convidei o Joaquim também, que ele vai fazer uma análise económica do... Exatamente. Tentar ver assim dicas para desenvolver. Joaquim, o nosso tempo terminou, ok? Gostei muito, olha, um tema muito importante hoje e gosto muito em particular da tua rubrica, sempre aqui a pôr a África no pedestal lá em cima, que é o que a África também precisa. E já sabes, estamos de volta daqui a 15 dias ou na próxima semana, quem sabe. Exatamente. Beijinho grande e até uma próxima oportunidade, Joaquim. Muito obrigado, amém. Obrigada.